Olá, nono ano. Vamos falar um pouquinho da ditadura militar brasileira. Claro que o nosso interesse é entender o que aconteceu no mundo das artes nessa época, mas a gente vai dar uma pincelada sobre a ditadura. Tem umas partes bem legais, bem interessantes que aconteceram principalmente na música. E aí não tem como a gente falar de ditadura militar na verdade, eu vou deixar para o professor de história a parte histórica, tá? Então a gente vai só pincelar para a gente ir entendendo o que foi acontecendo. Então ela durou de 1º de abril de 1964 até 15 de março de 1985. Foi de caráter autoritário, nacionalista, teve início com um golpe militar que derrubou o governo do João Goulart, que na época era o presidente democraticamente eleito, o povo tinha escolhido. A ditadura militar foi um período de exceção, foi um período de repressão dos direitos civis e políticos da população, de concentração de poder nos militares e o grupo que comandava o Brasil. A ditadura militar também reprimiu o livre pensar e centenas de publicações de livros foram proibidas, assim como a circulação desses livros. Nas universidades passaram a ser monitorados o movimento estudantil, perseguido, e agentes do governo foram infiltrados nos meios universitários para monitorar tudo que era dito nesses locais. Ou seja, os jovens, né, assim como vocês, que têm opinião própria, que busca por um país melhor, né, que a gente tem as nossas vontades, estavam extremamente proibidos. As universidades eram todas monitoradas. Um dos maiores horrores cometidos pela ditadura militar, sem sombra de dúvidas, foi a tortura, né, que foi uma das formas de perseguir e combater os opositores do regime. Então, quem era contra sofria tortura. Também ocorreu com pessoas que não tinham nenhum tipo de relação direta com a ditadura, como foi, por exemplo, o caso de filhos de presos políticos, que eles torturavam, independente da idade, criança, adolescente, para que eles denunciassem o que seus pais faziam e quem eram os seus aliados, tá? Então, ao todo, especula-se que cerca de 20 mil pessoas foram torturadas pela ditadura militar no Brasil. Apesar de 21 anos da ditadura, os militares sempre tiveram que enfrentar uma forte oposição na sociedade, principalmente de manifestações, né, na própria política dos que eram oposição, nas artes, no esporte, em vários outros tipos de segmentos. Então tiveram ali as consequências, né, 21 anos de ditadura, 434 mortos por conta disso, 8 mil índios foram mortos pela política de ocupação da Amazônia, 20 mil torturados, 5 mil pessoas com direitos políticos cassados, aumento da corrupção, pois não podia investigar os crimes que os militares cometiam, redução nos direitos dos trabalhadores, aumento de desigualdade social, aumento do endividamento do Brasil, inflação alta e crise econômica. O bicho pega, na verdade, quando o ato institucional número 5, né, a gente está ouvindo até falar isso aí na televisão, AI-5, algumas pessoas que não sabem nem o que estão falando, estão pedindo a volta desse ato institucional, não tem noção do que eles estão dizendo, de tantos direitos que a gente conquistou que serão perdidos, tá? Então, em dezembro de 1968, pode dizer que a partir dessa data a censura estava oficializada e toda peça cultural devia ser subitamente submetida ao crivo dos censores, o que amordaçou a produção intelectual e artística do Brasil. Então, claro que daí, a partir daqui, tudo tinha que passar pelas mãos deles, né? Então, tudo eles tinham que autorizar. Então, a censura foi realmente aqui oficializada. Então, era uma grande briga, a censura da ditadura militar cortou e vetou muitas canções, livros, filmes, novelas, peças de teatro, mas, nos termos que a gente utiliza hoje, eles foram trollados, né? Porque eles davam um jeito de que isso fosse visto e falado de uma outra forma. Na música, os protestos eram, né, mais firmes contra o regime que estava presente. A maioria das vezes eles vinham mascarados por inversões, ironias, duplo sentido, que não raro passavam despercebidos pelo Departamento de Censura de Diversões Públicas, o DCDP, mas nunca pelo público. O que eles faziam, esses artistas? Eles usavam duplo sentido em palavras. Então, a hora que os militares liam, eles achavam que aquilo ali era uma coisa. E, na verdade, estava sendo um protesto contra eles.
mas eles deixavam passar despercebidos. A gente vai entender depois a falta de como eles tinham muita falta de cultura, né, muita falta de conhecimento, para a gente não falar outro nome, isso aí acabava passando. Aos olhos dos censores, contudo, não era só o posicionamento contra o governo que chamava atenção, mas também todo e qualquer termo ou situação que atentasse contra a moral e os bons costumes. Tudo que era negócio de cama, corno, seio, não podia falar. Passei 4 anos dessa maneira. Então conta Odair José, que foi um grande músico famoso, né, pelas músicas bregas. Então, canções como que ele fez, como Motel, A Primeira Noite, foram censuradas justamente por ofender a moral e os bons costumes. Imaginem com as músicas de hoje, né, que a gente escuta aí vários funk, sertanejo, que falam tantas coisas, eu acho que esses militares não sobrariam um fio de cabelo na cabeça, né? Alguns censores incluíam nesse difuso balaio dos bons costumes o dialeto padrão. Prova disso é o compositor paulista Dorian Barbosa, que usava em suas músicas a forma coloquial de falar. Teve várias de suas canções vetadas. Então, o que eles queriam? Que fosse escrito tudo da forma corretinha. Tinha lá a forma padrão de se escrever. E daí um dos motivos eram porque as músicas do Dorian colocavam palavras como tauba, em vez de tábua, revolve, em vez de revólver, fumo, em vez de fomos, e automóvel, em vez de automóvel. Até vocês devem lembrar que música é essa. Razões como péssimo gosto ou gosto duvidável. Eles escreviam e vetavam que a música não podia ser publicada. Também eram frequentemente usadas pelo DCDP para sustentar censuras sem a moral e os bons costumes. Então tá aqui, né, a letra da música. Ele enviava essa letra de música para esse departamento. E aí, ó, eles circulavam, né, tudo que eles achavam que isso aqui jamais. E eles escreviam, ó, a falta de gosto, né, tudo certinho aqui, vetado, batia um carimbo. Então essa música não podia ser gravada por ninguém, nem cantada. Chico Buarque tapeou a censura com Apesar de Você, era uma música. Ele despertou a ira dos censores, que passaram a vetar sem mais nem menos toda e qualquer canção que era do Chico Buarque. Mas se eles achavam que dessa forma iriam barrar o cantor, estavam muito enganados. Em uma jogada para lá desperta, Chico cria um pseudônimo para driblar a implacável censura. Ele coloca o nome nele mesmo de Julinho da Adelaide. Foi assim que ele lançou um LP chamado Sinal Fechado, em 1974, e várias canções que se valiam de metáforas e dos artifícios já mencionados para se referir ao regime e lançar provocações. Então, eles colocavam várias provocações no meio das músicas e aquilo foi passando. Eles começaram a pegar alguns artistas, por exemplo, independente do que eles mandassem, se eles não gostavam, que nem do Chico Buarque, tudo ia ser vetado. Uma delas foi Jorge Maravilha, cujo verso Você não gosta de mim, mas sua filha gosta, é o nome da música. Né, a música é Jorge Maravilha e um dos versos da música é esse. Você não gosta de mim, mas sua filha gosta. Então foi interpretado como uma pirraça que ele fez contra o presidente Geisel, já que a filha desse presidente, eles eram presidentes militares, né, coronéis, teria admitido gostar da música de Chico. E aí, de alguma forma, o Chico ficou sabendo disso e ele faz de propósito. Então, o Julinho chamou tanta atenção que Chico chegou a dar entrevista para um jornal Última Hora, né, incorporando esse personagem aí, e eles nem imaginavam. Então, ele consegue driblar e colocar várias coisas aí. Aí a gente tem o poeta Ferreira Goulart, que foi acusado de manter relações com Cuba. Isso aí, gente, foi demais, né? Aqui que a gente vê a falta de estudo das pessoas que trabalhavam dentro desse departamento. Porque daí a polícia foi na casa dele e prende um livro que estava escrito no título, Do Cubismo à Arte Neoconcreta. O que o cubismo tem a ver com Cuba? Então eles achavam que ele tinha uma relação com Cuba, olha para vocês verem, porque ele tinha um livro que falava de cubismo, né, de arte neoconcreta, então daí eles não sabiam nem do que estavam falando. Como bem pontua o jornalista e escritor o Carlos Heitor Cone, né, que estuda isso aí, a gente contava com 2 fatores, um a favor e outro contra. O a favor era o seguinte: os censores eram muito burros, então não percebiam certas nuances.
por sua vez, por serem muito burros, muitas vezes cismavam com coisas que não tinham nada demais e proibiam uma peça ou uma música. Então é isso que a gente vai percebendo durante aí com alguns artistas. Se as canções traziam versos sagazes ou possíveis silêncios contra a ditadura, as capas traziam nudez e um bocado de deboche. Claro que eles provocavam, eram artistas. A gente vê isso desde os primeiros movimentos artísticos, em todos os lugares do mundo, sempre com uma oposição. Eles não queriam se calar, eles não queriam ficar sem cantar, eles não queriam ficar sem compor, então eles iam provocar. E aí no disco da Índia, de 1973, Gal Costa aparece de tanga, e ela, na contracapa, ela coloca até uma parte dos seios à mostra. Claro, a arte do disco só foi liberada há pouquíssimo tempo, foi totalmente vetada, daí agora, né, como não existe mais censura, há poucos anos, ela resgatou isso aí ela foi liberada para colocar. E também Caetano Veloso, em 1975, no álbum Joia, ele aparece com a mulher e seu filho com pombas cobrindo as genitálias, e aí a censura só liberou as pombas. Então essa é o disco da Gal Costa, né? Olha, para a época isso, né, era um afronto, então foi proibido. E aí aqui a do Caetano Veloso, e daí foi liberado só as pombas, então ele lançou a capa do disco assim, e não assim como ele queria. Por ter se tornado veículo de comunicação com maior audiência, a TV ganha certa prioridade de censura. Mesmo a gente sabendo que quando começou a censura, as redes de televisão todas apoiaram o golpe militar, né? Depois elas, de uma certa forma, elas se arrependem, mas aí já não tinha mais o que fazer. Então, não tinha como passar o que elas queriam. E aí eles vetavam novelas, vetavam filmes. Então, populares, as novelas tinham o roteiro verificado pelos censores antes de ser rodada. E também depois que os capítulos eram gravados, novamente eles olhavam. Então, cortavam cenas, mudavam o sentido original da trama, né, e deturpavam de personagens, eram comum. Mas as emissoras faziam o possível para que o público não percebesse as mudanças, mas isso acontecia. Selva de Pedra teve seu enredo modificado quando já estava em exibição em 1972. Selva de Pedra já teve uma outra versão. O Rock Santeiro, né, que foi super famoso, também foi proibido. Pedreira de Alma, de Jorge Amado. Pichote, né, de Heitor Bebenco, em 1980. Só foi liberado 5 anos depois, com diversas cenas tesouradas. Então, a implicância dos censores era bastante arbitrária. Prova disso foi uma discussão que houve sobre a palavra cocô, dito na novela Escalada, de Lauro César Muniz, em 1975. Então, a censura tirou, né, uma parte da novela simplesmente porque falaram cocô. Então, imaginem, né, o que são as novelas que a gente vê hoje. E, ao mesmo tempo, a censura deixava passar novelas como O Grito, foi de 1975, que era de Mário Gomes, que contava a história de uma criança que gritava toda noite. E aí era uma metáfora sobre o silêncio e a censura. Então, tudo que era, dá a impressão que tudo que era para deixar a população de uma forma mais engessada e triste, parece, é o que eles gostavam. Aí a gente tem no cinema Terra em Transe, filme que foi proibido no Brasil, né? Várias coisas foram proibidas, eles achavam que poderiam permitir a exibição de certos filmes porque eram incompreensíveis para o povo brasileiro, em um claro menosprezo pelo povo e pelos cinéfilos. Então, eles mal sabiam o que eles estavam fazendo, né? E eles iam cortando e tirando. Para José Mojica Marins, o Zé do Caixão, que faleceu há pouco tempo, a censura foi ainda pior, já que seu filme, À Meia-Noite, Encarnei em Teu Cadáver, ele só fazia filmes de terror, né? A maioria de vocês às vezes lembram dele com aquela unhona lá. E ele, quando a gente fala em filme de terror, né, que a gente busca os filmes expressionistas, não tem outra referência melhor brasileira do que o Zé do Caixão. Não só foi proibido, como na lista de censura deu uma justificativa no mínimo agressiva. Então foi escrito assim para o filme dele. Se não fugisse a minha alçada, seria o caso de sugerir a prisão do produtor pelo assassinato à sétima arte, pois não foi outra coisa que ele realizou a rodar o presente filme.
Então, olha, gente, a gente sabe que assiste um filme de terror quem quer. E é obrigado. Assim como várias coisas que passam em televisão, internet, no que for, né? Até as lives aí que estão dando maior polêmica, existe o que a gente chama de controle. Controle da TV, o clicar do seu celular, e cada um controla a sua família e assiste o que quer. A gente tem essa democracia. Então, imaginem para a época isso, né? É um escândalo. Então, tempos depois, caso semelhante se deu quando ele fez um filme Ritual dos Sádicos, em que o censor avaliou que era necessário evitar que se levasse algo indesejável e asqueroso ao público. Então era assim, ele sofreu bastante com a ditadura, né? Claro, depois ele consegue se recuperar, mas dizem até que ele chegou a ser um dos torturados, tá? Os censores não tratavam a arte como forma de revolução, mas os laudos da censura eram muitas vezes justificativas para vetos que já estavam definidos para determinados autores, atores e temas. A censura, antes de tudo, é uma relação de poder entre pessoas e não do censor quanto ao texto. O texto é só um pretexto. O Estado precisava achar algo para demonstrar que tinha poder. Então, nem sempre faz sentido porque não é o que importa. E a relação de poder, o medo da repressão e do prejuízo econômico. Então, uma diretora do Observatório de Comunicação escreve, né, que essa falta de senso, eles não sabiam, mal sabiam o que eles estavam laudando, o que eles estavam fazendo, não tinham conhecimento. Então, o negócio era simplesmente vetar e mostrar que eles tinham poder. Nossa atividade. A Pro colocou aqui 7 exemplos de músicas que foram censuradas na época, né? Então, tem aí vários, né? De vários artistas. Tem o nome da música, o nome do cantor. Então, eu quero que vocês escolham uma dessas músicas. Pode copiar ou pode imprimir a letra da música no seu caderno de desenho. E vocês vão explicar o porquê que o Departamento de Censura de Diversões Públicas, o DCDP, vetou essa música, tá? Então, todas elas têm explicações na internet, é só pesquisar, certo? Na próxima a gente fala um pouquinho sobre as artes visuais na época da ditadura, o que aconteceu com eles, ok? Um abraço.